Então, nós estamos com a gravação iniciada e eu vi as soluções de alguns de vocês daquela questão. Eu pedi para que alguns esclarecessem um pouco melhor aquela solução, porque na maioria parecia mais não posso dizer, parecia mais um rascunho do que uma solução propriamente dita, tá? Então, a gente parou na última tutoria em números racionais, né? A gente fez muitos exercícios. Vocês têm exercícios para indicar aqui para a gente resolver? Tô abrindo aqui o material, só um momento. Nesse caso, nesse momento, seriam só sobre os números racionais, é isso? Não, a gente terminou em números racionais, mas a gente tem a introdução às funções, né, que foi o tema das aulas passadas, Uhum. e temos funções afins. Não, sobre função ainda. Vocês não chegaram, né? E tudo bem, eu É, acho mais interessante que vocês tentem absorver bem na sequência do que tentar pegar uma coisa aqui e ali e acabar se perdendo, né? Então, números racionais e números reais. Aí dentro acho dessa que temática tem várias coisas, intervalo, né? Representação sim. gráfica e tudo mais. Eu, Acho que eu, você. eu vou sinalizar aqui algumas questões que eu acho que são boas para a gente conversar e a gente parte daí. Adilson, você tem questões? Não, na verdade era só aquela curiosidade que você deixou lá na correção sobre a dízima periódica Ah, com sim. período 9. Porque 0,9999 seria escrito de que forma, né? Quais seriam o A e B? Aqui, meu Deus. Quais seriam os inteiros que seriam usados para representar essa dízima como uma fração, né? E aí, vários de vocês, ao fazer essa solução, né, que é da questão 75, item B, não é que estava errado, tá? Foi só um ponto assim, né? Você percebeu que ele disse que 0,999 é igual a 1, né? É no mínimo curioso, né? Isso é uma coisa curiosa. E o item diz assim, 0,999, por aí vai, mais 1/5 mais 1/3 dividido por 3/5 menos 1/15, né? Lembrando que todos esses números são números racionais. Por quê? Porque eles podem ser escritos como uma razão, como resultado de uma divisão, né? Então, a gente tem 0,9999, uma dízima, que é um número racional, porque a gente vai ver que é possível escrever esse número como uma fração, com numerador e denominador inteiros, e os outros termos dessa expressão também, tá? Então, o item B pede para a gente resolver essa expressão aí, né? Então, isso seria igual a quanto? Somar a fração, a gente sabe, a questão toda é converter esse
número que está decimal, em uma fração para que a gente possa concluir a operação. Já que a maioria das frações a maioria dos números estão em forma de fração, é interessante que a gente converta essa dízima em fração também. Mas aí o que acontece? O livro e alguns materiais, eles dão uma ideia, uma sugestão de solução quando você tem uma dízima periódica, que é assim: chama 0,999 de x. Em seguida, você vai tirar a repetição que está atrapalhando a gente aqui, digamos assim. Então, eu vou multiplicar aqui por 10 e eu vou andar esses 9 aqui, digamos que uma casa para a esquerda, na linguagem que a gente fala lá com os alunos. Então, quando eu multiplico um membro da equação por um número, eu preciso necessariamente multiplicar o segundo membro pelo mesmo valor. Isso aqui é matemática lá básica do ensino fundamental. Aí, qual é a estratégia para achar essa fração? É você subtrair a segunda, aqui é 10x, né? Esqueci do x. É você subtrair da segunda linha a primeira linha, ou seja, 9,999 e assim por diante, menos 0,999 e assim por diante, será igual a 10x menos x. Tá? Consequentemente, isso implica que quando eu faço essa subtração, eu vou ter 9, né? Porque eu estou tirando a repetição nessa subtração. E 10x menos x vai ser igual a 9x. Trocando os membros aqui, 9x vai ser igual a 9. Consequentemente, o valor de x vai ser igual a 9 sobre 9. Então, a gente mantém aquela ideia de pegar o número que está sendo repetido, coloca aqui em cima, e a quantidade de números que está se repetindo, digamos assim, eu vou colocar tantos 9 quanto tiver números repetidos. Então, se eu estou repetindo um número, nesse caso é o 9, eu vou colocar o 9 no denominador. Se eu estivesse repetindo 2 números, por exemplo, 0,23, 23, 23, 23, 23, eu colocaria no denominador 2 9s, né? Que você conseguiria obter essa fração com esse método. Só que essa fração pode ser simplificada, ou seja, o x é igual a 1, que é 9 dividido por 9 dá 1. E esse resultado, eu acho ele interessantíssimo. Por quê? Porque eu estou dizendo que uma dízima periódica é igual a 1, né? Então, com um curso mais aprofundado assim, de matemática, quando vocês estudarem cálculo, quando vocês estudarem limites, isso vai ficar um pouco mais preciso, né? E essa explicação que eu estou dando aqui é aquela explicação do ensino básico mesmo. Então, com um pouco mais de experiência matemática, você poderia fazer diversas considerações, questionamentos aqui. Tá bom? Então, era essa a curiosidade aqui que eu tinha comentado. Então, eu vou escrever, para resolver a questão, eu vou escrever 0,99999 vai ser igual a 1 mais 1/5 mais 1/3 sobre 3/5 menos 1/15. Tá? Então, a gente vai simplificar
toda essa parte para resolver essa expressão, tá? Então, eu vou permanecer com o 1, vou somar com essa fração. E aí, 1/5 mais 1/3, o 3 e o 5, eles são primos entre si. Então, o MMC deles, o MMC de 3 e 5 é 15. Tem até um exercício que fala sobre isso. Mas você pode decompor aqui, você vai ver que o 3 só é divisível por 3 e o 5 só é divisível por 5. E esse produto é 15. Então, o MMC de 5 e 13 é 15, tá? Ou seja, eu transformo essas frações em frações equivalentes a frações com denominador 15. Então, o que eu faço? 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1 dá 3, aquele processo de converter fração. E o MMC entre 5 e 15 vai ser o próprio 15, tá? Perceba que eu posso dividir o 15 por 3, vai dar 5. E o 5 é primo, só é divisível por ele mesmo, aqui nesse caso. Então, o MMC é 15 também. Tá? E perceba que isso vai acontecer sempre que um for múltiplo do outro, né? Então, 15 dividido por 5 vai ser 3, e 3 vezes 3 dá 9. 15 dividido por 15 dá 1, vezes 1, 1. Agora, eu tenho frações com denominadores iguais, e aí eu consigo fazer a operação mais tranquilamente, né? Mesmo denominador, mantenho. Somo os numeradores, no denominador também, né? E aí, o que é que eu percebo? Que eu tenho 1 mais uma fração em que o numerador e o denominador são iguais e são diferentes de 0. Então, eu tenho um número x dividido por ele mesmo. Isso vai dar 1. Ou seja, o meu resultado é 2. Tá? Então, eu queria só fazer essa observação aqui. Ok, gente? Vamos para a próxima. Querem fazer alguma observação aqui? Não, Milena, é bem intrigante quando a gente vê essa conversão da geratriz, mas você fala que mais na frente que a gente vai entender, né? Não, é verdade. É verdade. Mas é algo que é estranho, né? Pra gente, assim, você ter uma dízima, uma dízima periódica. Então, tipo, por que que então não escreveu logo 1, né? Mas justamente para dar esse despertar aí para vocês. Tem uma questão também que ela é muito boa, só que eu acho que a gente vai demorar bastante nela, que é a 79. Mas aí eu vou fazer questões sobre números reais, porque eu acho que a gente não chegou, na verdade, nos números reais ainda, por conta da semana passada, né? Então, eu queria destacar aqui a questão 82. Questão 82. Isso é igual a 1 mais raiz de 3. E a outra é a 83. Mostre
que existem A e B racionais, tais que raiz quadrada de 18 menos 8 raiz de 2 é igual a A mais B raiz de 2. Tá. Então, por que eu vou resolver essas questões? Para dar duas técnicas que são muito usadas em problemas com números reais. Certo? A primeira é você fazer a resolução assumindo o que você quer provar como verdade e fazer sequências lógicas até chegar em uma coisa óbvia. E aí você volta depois para concluir o que você quer provar, tá? Isso pode ser feito em questões desse tipo, como você tem expressões numéricas, um termo igual a outro, por exemplo. Né? Então, o objetivo aqui não é escrever essa raiz de 3 com número com vírgula. Por quê? Porque a raiz quadrada de qualquer número P, onde o P é primo, ele é um número irracional, ou seja, você vai ter infinitas casas decimais e você não vai ter uma periodicidade desses valores, você não consegue encontrar esse padrão, tá? Então, toda vez que você tiver a raiz quadrada de um número P, em que P é primo, esse número é irracional, tá? Então, qual é a estratégia aqui? Eu vou partir daqui e vou fazer algumas operações, elevar ao quadrado, somar, diminuir, até achar uma coisa bem óbvia. Então, isso daqui implica, aí eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Para assumir com essa raiz. Eu vou elevar aqui ao quadrado. E o outro lado ao quadrado também. E aí, como esses números são positivos, eu, entre aspas, cancelo essa raiz do primeiro membro. Então, isso aqui vai cancelar com esse. 4 mais 2 raiz de 3 vai ser igual. E aí, eu vou desenvolver esse 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Né? Isso aqui é um produto notável. Ou seja, isso vai ser 1 mais raiz de 3, mais raiz de 3, mais a raiz de 3 vezes 3. E aí tem uma propriedade matemática que fala que a raiz quadrada de 3 vezes 3 é a mesma coisa de você colocar essa multiplicação para dentro. Aí, então, eu faço 1 mais raiz de 3 mais raiz de 3, que eu posso juntar, e ficar 2 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes 3, que é 9, né? Essa raiz daqui é 9. Então, vai ficar 1 mais 2 raiz de 3 mais 3. Certo? Diga, Dilson. Seria errado eu pensar que esse raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, Sim, para tá certo. cancelar a radiciação pela Sim, potenciação? pode pensar assim Ah, também, né? Como eu legal. fiz no primeiro. Raiz de 3 ao quadrado. Perfeito. Então, aqui é 3. Ou seja, isso é 4 mais 2 raiz de 3.
Ou seja, eu cheguei à conclusão de que 4 mais 2 raiz de 3 é igual a ele mesmo. Isso é uma coisa óbvia, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar mais explícito. Então, essa partezinha toda aqui que eu fiz do lado, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim. Tá bom? 4 mais 2 raiz de 3. 4 mais 2 raiz de 3. 4 mais 2 raiz de 3. Certo? Ou seja, eu posso até fazer assim, cancelar o 4 com o 4 e dizer que o 2 raiz de 3 é igual a ele mesmo. E aí, isso daqui é o meu rascunho. Então, em ordem, aí eu vou fazer voltando. Eu sei que 2 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3, que implica que 4 mais 2 raiz de 3 é igual a 4 mais 2 raiz de 3. E aí eu vou escrever dessa forma agora. 4 mais 2 raiz de 3, eu posso escrever como 1 mais 3 mais 2 raiz de 3. Mas isso também vai ser igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado mais 2 raiz de 3. Então, 4 mais 2 raiz de 3 vai ser igual. Aí eu tenho aqui 1, que é 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, mais 2 raiz de 3. Ou seja, duas vezes, porque o trinômio quadrado perfeito é assim, né? Ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro aqui, que é o 1, o quadrado do segundo e duas vezes o primeiro vezes o segundo. Por quê? Porque 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes 1 raiz de 3. Se eu multiplicar isso aqui por 1, não vai ter problema, não vai mudar. Ou seja, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes a raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, ou seja, isso é igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado. E aí, eu vou extrair a raiz dos dois lados, raiz quadrada, e aí eu vou ter 4 mais... E daqui é a raiz de 3, né? Mais 2 raiz de 3 igual a 1 mais raiz de 3, né? Aí é aquele tipo de questão que você olha e diz assim, poxa, mas de onde ele tirou isso? E aí é justamente isso que a gente faz. Então, isso vai ser muito comum, essa estratégia. É como se você tivesse... a palavra... trapaceando. Mas é um tipo de exercício que é justamente para fazer a gente enxergar esse tipo de padrão. Tentar enxergar esse tipo de padrão. Tá? Comentários. Eu fico pensando, Milena, nesses tipos de questões que ele igualam dois fatores.
dois membros, na verdade. A gente tem que sempre buscar operações, que seja elas a subtração ou até mesmo a divisão, para que a gente possa provar ou Subtração, que é igual. multiplicação, raiz quadrada, elevar ao quadrado, entendeu? Basicamente As a operações básicas. operação oposta e que se apresenta, por exemplo, radiciação, Isso, eleva ao potenciação. quadrado. Se for o oposto de somar, subtrair. Mas isso a gente precisa de uma certa experiência, sabe? Algumas coisas. Por Sim, exemplo, a sim. questão 83, que é depois dessa, a gente precisa ter feito a anterior, porque ela é bem parecida. Ou seja, mostre que existem A e B racionais tais que diz raiz quadrada de 18 menos 8 raiz de 2 vai ser igual a 1A mais 1B raiz de 2. Então, você sempre vai poder simplificar esse tipo de raiz quadrada, tirando essa raiz e transformando isso numa raiz mais simples, né? Numa soma com uma raiz mais simples. Então, eu não vou fazer essa questão agora. Eu vou deixar ela como exercício para vocês. E eu vou conversar com o professor Alcindo para que a gente coloque um espaço no Moodle para que vocês enviem e que isso valha a pontuação, como um incentivo para vocês. Eu só não vou falar a pontuação que vai valer, porque o professor vai ter que alterar a soma da avaliação para que a gente não tenha problemas assim de equívoco em nota, né? Que aconteceu no semestre passado, porque eu fiz uma atividade e o aluno queria ser aprovado mesmo tirando zero nas provas. Então, eu vou conversar com ele para a gente fazer essa atividade, tá? E aí eu vou conversar com ele para dizer assim, mesmo que o aluno não chegue no final, mas eu preciso ver o que vocês vão fazer para que a gente corrija, né? E aí eu faço a correção no Moodle e aí vocês têm acesso depois. Pode ser assim? Que já é mais uma avaliação, né? Uma forma de vocês como é a palavra? Se provocarem, né? Testarem seus conhecimentos. Helena, nesse caso, A e B, eles podem ter conjuntos diferentes. Os Por dois exemplo, têm ele que ser. falar Prove que existem A e B racionais. Um pode ser racionais. natural e o outro pode ser um inteiro negativo. Pode. Tá, Lembrando que os porque. racionais, eles contêm os outros conjuntos, né? Naturais e inteiros. Uhum, Ou eles podem, tá não, ok. eles podem ser racionais não inteiros. Pode ser. Certo. Então, é para vocês pensarem um pouquinho e já fica como estudo para a prova, né? Eu vou ver se ele coloca como uma nota extra, né? Não sei. Aí, a partir do exercício 82, 81, são questões de demonstração mesmo, matemática. Aí talvez vocês tenham que dar uma pesquisada, né? Mas não é só pesquisar e reproduzir no papel e mandar, mas tentar entender realmente o que está sendo feito ali, sabe? Pronto. Ele falou sobre intervalos também, não foi? Sim, falou. Pronto, a parte de intervalos é uma coisa que ele gosta muito de cobrar em avaliação. Por quê? Porque é algo que é muito capcioso, sabe? Então, ele deve ter passado bastante tempo fazendo alguns exemplos.
Então, eu vou até abrir aqui para a gente fazer alguns. Eu faço o item A e aí vocês completam depois, para não perder a graça também, né? Aqui no livro, ó, parte de racionais de reais. Prove que o número tal nem sempre é racional. Aí, essas questões assim que são mais difíceis, talvez você só vá fazer lá no mais para frente. Fazer assim, tendo ideia na cabeça, tá? Aí você circula, ó, essa eu não fiz ainda, ou essa eu não consegui fazer sozinho, tive ajuda. E em outro momento vocês retornam. Às vezes você tem que fazer um curso de cálculo, um curso de análise, para poder ter ideia de como provar esse tipo de afirmação. Ah, Milena, você vem dizer isso agora? Eu ficava sofrendo. Meu Deus, como é que a gente estuda isso? Tem uma questão embaixo e eu não consigo resolver. Ah, você travou nessas, não foi? Sim. Ah, tá explicado. Mas não é assim mesmo, viu? É desse jeito. O começo estava até bonzinho, né? Ô, rapaz, Uhum. fazendo ali, mas justo porque fica difícil, porque são os números reais. Então, isso daqui já entra em análise na reta. E a análise na reta é uma disciplina que vocês vão ter que vai dar mais trabalho mental, assim, aquela é a parte que é novidade. A gente pode fazer um encontro aí depois da avaliação, mesmo tendo encerrado a disciplina, só para discutir essas questões, se vocês quiserem, Ah, seria para bem não legal. ficar assim, com esse negocinho aberto, né? Mas você ter pensado não é de todo ruim, porque quando você vê a solução, você vai fixar muito mais do que quem não viu. E também quem Uhum. não viu porque ainda não conseguiu chegar lá, também não quer dizer que não possa conseguir, entendeu? Porque cada pessoa aqui tem o seu ritmo. Por exemplo, o Adilson interage mais, mas eu sei que a Thaís, que chegou agora, está acompanhando, que a Lívia está acompanhando, que está sempre presente. Os outros também, o David, a Érica, o João, Josicléia, Lucas, são alunos, a Vera, o Will, que estão aqui ouvindo, né? Pode ser que esteja se perdendo em algum momento, mas eles estão acompanhando. Isso faz parte do processo mesmo de aprender. E assim, se você perder a disciplina, não quero que ninguém perca, mas se perder, não é porque você não foi dedicado o suficiente. É porque é um curso realmente que desafia mais, que a gente precisa de mais tempo estudando, né? Porque os nossos estímulos à matemática, eles não são estímulos como a leitura, por exemplo, que a gente vive lendo todos os dias, todas as horas, praticamente. A gente vive lendo, por isso que as atividades de leitura, elas são mais naturais para a gente. Eu aposto que se vocês estudassem questões de matemática na mesma intensidade que vocês já leram na vida, acho que todo mundo seria matemático, pela natureza, pela naturalidade que vocês teriam desenvolvido. Só que é algo que não funciona assim, né? A gente tem uma priorização de a nossa comunicação, ela vem antes de qualquer outra ciência. É algo que é inerente ao ser humano, tá? Mas é só uma comparação para que vocês compreendam que essa dificuldade que vocês sentem não é só com vocês. Todo mundo que faz um curso superior passa por isso e tem que estudar muito. O Adilson está falando aqui, tentando fazer isso com os livros de fundamental e médio. E o processo é esse, tá? Vocês vão passar muito tempo aí até sentir mais segurança em algumas temáticas, mas não desistam, tá? Então vamos prosseguir aqui com os intervalos a partir da questão 89. Foquem bastante nessa parte, tá? Estudem com força. Vocês podem até deixar esses exercícios aqui de reta real e estudar mais intervalos, porque quando você aprende bem intervalos, você vai estudar funções de uma forma mais tranquila, tá? E aí na quinta-feira a gente pode
ir para a parte de funções, pelo menos se vocês acharem interessante. No sábado de manhã, a gente pode fazer uma outra tutoria, já que vocês estão disponíveis, para a gente ir mais preparado para a avaliação, né? Mas vamos resolver aqui a questão 89. Represente sobre a reta real cada um dos seguintes conjuntos. Então, a gente tem 4 conjuntos que agora os seus elementos eles não estão descritos explicitamente, eles estão em linguagem de intervalos. Por quê? Porque existem infinitos números nesses intervalos, então não seria possível a gente escrevê-los em uma lista, seria uma lista que não acabaria nunca, certo? Então, o conjunto A, ele é formado por x reais, em que o 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2, tá? Eu também gosto de falar assim, que o x está entre 1 e 2. Mas quando eu falo que ele está entre 1 e 2, eu não estou deixando claro se ele é menor ou igual ou apenas menor. Então, eu posso ler na sequência. 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, o x está entre esses dois valores. Então, o mínimo aqui do intervalo é o 1 e o máximo é o 2. Tá? Então, na reta, eu sei que o 1 e o 2 são números positivos, então você pode colocar o 0 aqui. E você faz o 1 e o 2 com um espaçamento com o mesmo tamanho, tá certo? Se quiser usar uma reguinha aí no papel, pode usar, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pintar a região que compreende esse intervalo. Aí a pergunta a gente tem que verificar os extremos, tá? Esse intervalo, ele inclui o 1 ou não? Se incluir, para cima, joinha. Se não, incluir para baixo. O joinha para baixo. Esse intervalo vai incluir o número 1? Ele vai incluir porque é menor ou igual, tá certo? Menor ou igual aqui, ó. Então, eu vou fazer uma bolinha, que é para destacar que o 1 pertence, e vou pintar essa bolinha, tá? Aí vamos para o outro extremo. Esse intervalo, esse conjunto vai ter o 2 como elemento ou não? Sim ou não? Ele vai pertencer. Então, no 2 eu também vou colocar uma bolinha pintada. Aí agora eu vou deixar claro o meu intervalo, que ele começa no 1 e acaba no 2. Então, eu vou pintar do 1 até o 2, tá? Aqui tá com uma cor diferente, mas é isso. Aqui, ó. Então, esse intervalo é o conjunto A. É a representação gráfica do conjunto A. Tá? Eu vou fazer o B só para a gente ver a diferença de intervalo aberto e intervalo fechado. Esse intervalo ele é fechado, né? Porque o início e o final do intervalo, ele tem início e final, né? Ele tem bem definido ali.
Então, o conjunto B é o conjunto do x, que pertence aos reais, tais que o 0 é menor do que x, que é menor do que 3. Então, aqui eu vou escrever o 0, o 1, fazer bem grandão, o 2 e o 3. Tá aqui a setinha para dizer que é a reta real. Então, o primeiro número aqui crítico é o 0. Mas o 0 vai pertencer a esse intervalo? Vai pertencer ou não, gente? Ele não vai pertencer. Por quê? Porque é menor, mas não é igual. Aqui, ó, menor ou igual é uma coisa e menor é outra. Ou seja, quando eu tenho 0 menor ou igual, quer dizer que o 0 está no conjunto. Mas quando tem 0 menor, o 0 não pertence a esse conjunto. Tá? E aí a gente representa esse 1, esse 0, melhor dizendo, com uma bolinha aberta. Tá certo? Por quê? Porque a gente está dizendo que o 0 não pertence. E esse intervalo, ele vai ter como limite qual número? O 3. Só que ele é aberto também, porque o x é menor do que 3. Ele não pode ser 3, ele tem que ser menor. Então, ele inicia no 0 e finaliza no 3. Tá. Então, a gente vai ter tudo isso aqui, ó. Vai ser o intervalo. Dúvidas? Vocês estão muito caladinhos. E aí, gente? Sem dúvidas? Pronto, então vocês vão fazer a C e a D, tá? Para confirmar aí que... Para confirmar que fizeram direitinho. Tá? Aí a gente vai ter no livro todas aquelas ideias de interseção, união, agora com intervalos. Então, com certeza isso vai cair na prova. Você calcular ou julgar como verdadeira ou falsa quem seria o conjunto interseção e quem seria o conjunto união do lá que foi proposto na prova. Alcindo gosta muito desse tipo de questão aqui, ó. Ele vai dizer, no intervalo fechado 0,2, interseção com o fechado 0,3 é igual ao intervalo tal. E aí você vai ter que julgar se é verdadeiro ou falso. Então, vou finalizar a tutoria com essa parte aqui. Pra gente ter esse pontapé aí para vocês. Então, ó, descreva os seguintes conjuntos. Eu tenho agora, ao invés de A, B, né, como a gente viu lá no início, eu tenho intervalos, que na verdade essa anotação é a que a gente vai usar mais. Por que a gente estuda a linguagem de conjuntos? Justamente para escrever conjuntos, interseções e uniões de uma forma mais simples e que a gente consiga
visualizar quase que imediatamente o que essa simbologia significa. Então, além do livro, peguem livros do primeiro ano, né, ou o livro de conjuntos, daquela coleção que eu deixei disponível para ensino médio, que tem bastante exercício sobre isso, tá? Então, o primeiro conjunto é o intervalo fechado 0,2, interseção com o intervalo 1,3. Então, qual é a orientação? Faça um diagrama, faça um desenho. Como é a história? Você vai fazer aqui uma reta representando o 0,2. Aqui. Uma reta representando o 1,3. E embaixo você vai escrever, desenhar a interseção, analisando as retas de cima, e eu vou comentar aqui como vai ser feito. Então, intervalo 0,2, eu começo no 0, passo pelo 1 e termino no 2, tá? Como esse colchete aqui está para dentro, isso quer dizer que o 0 pertence a esse intervalo ou não. Se ele pertence, joinha para cima. Se ele não pertence, joinha para baixo. Ele pertence, então eu vou colocar bolinha cheia. E com o 2, o colchete está fechado para o 2, então o intervalo está fechadinho, então ele também vai pertencer. E aí a gente vai pintar todo mundo que está entre o 0 e o 2. Tá bom? Já o intervalo de baixo é o intervalo 1, começa no 1 e termina no 3. Então, na linha de baixo, eu vou fazer os números inteiros um abaixo do outro, né? O 0 embaixo do 0, 1 embaixo do 1. E vou montar o intervalo do 1 até o 3. Então, fechado no 1, fechado no 3. E esse pessoal aqui do meio. Então, todo mundo que está entre 1 e 3 pertence a esse conjunto. Aí, qual é a estratégia agora? Você vai fazer um tracejado até a reta que está representando essa interseção, justamente nos extremos, tá? E você vai verificar qual das partes está pintada, tanto no primeiro intervalo como no segundo. O intervalo do 0 até o 1 está pintado nos dois conjuntos? Ele está pintado aqui em cima, mas não está pintado embaixo. Então, ele não pertence a essa interseção. No segundo intervalo, aí eu não vou pintar nada. O segundo intervalo, que é do 1 até o 2, ele está pintado nos dois intervalos. Então eu vou, a bolinha, o 1, ele está nesse intervalo aqui, porque ele está no meio do que está pintado, e o 1 também. Então, ele vai ser bolinha fechada. E o 2 pertence ao primeiro intervalo e está dentro do intervalo 1, 3. Então, vai ser bolinha fechada aqui. E todo mundo que está entre o 1 e o 2 vai
pertencer a esse conjunto, tá? E para finalizar, entre 2 e 3, no primeiro intervalo, eu não tenho elementos, mas no segundo eu tenho. Como para pertencer à interseção, eles precisam estar nos dois conjuntos, esse pedaço 2 a 3 não vai estar na interseção. Resultado: a interseção de 0, 2 com 1 e 3 vai ser, escrevam aí no chat, vai ser que conjunto? Mas como é que eu uso com colchete? Como é que vai ficar escrito? Isso vai ser igual. Aí, ó, eu coloco o colchete com o número 1, vírgula, 2, fecho o colchete. Essa vírgula ela vai separar os extremos do intervalo, tá? Então, na questão 92, vocês vão fazer isso daí, em cada um dos itens. Façam essa questão com bastante atenção, tá? Que vai valer a pena. É quase certo que isso vai cair na prova. Se não for isso, vai ser bem parecido. E o outro caso é quando é a interseção, ou quando é a união. Aí, ao invés de você ver o que está nos dois ao mesmo tempo, você vai juntar os intervalos. Aqui. Aí, nesse daqui, eu vou fazer a letra D, porque ela é mais delicada. Então, letra D, solução. É aí que eu tô misturando cursivo com... Então, vou fazer a letra D, tá? Que ela é mais chatinha. Então, eu tenho o intervalo menos 1 meio e 0. Só que é aberto no 0, tá vendo? União com menos 3 meios aberto, menos 1 quarto fechado. Então, qual vai ser o procedimento? A gente vai fazer, como são dois conjuntos que estão unidos, eu vou fazer uma reta para o primeiro conjunto, uma reta para o segundo e uma reta para o terceiro. Tá? Então, gente, vamos analisar cada conjunto separadamente. Menos 1 meio, 0. Aí, olhando para o colchete, a gente vai saber se a bolinha vai ser fechada ou aberta. A bolinha fechada, aliás, o intervalo menos 1 meio, ele vai ser com a bolinha fechada ou com a bolinha aberta? Fechada. Ele vai ser com a bolinha fechada. Então, a gente vai
fazer o seguinte, a gente vai pintar aqui a bolinha no menos 1/2. Mas aí a gente precisa saber onde é que vai ser o zero. Onde é que vai ser o zero para que a gente se localize, né? Menos 1/2 é menos 0,5. Então, se aqui for menos 1, eu vou colocar aqui o menos 1/2 na metade desse intervalo. Fechado, né? Menos 1/2. Ok? E ele termina no zero. Espera aí que o meu gatinho veio pra cá. Ele tá fazendo arte aqui. Tá querendo carinho, minha gente. E ele tem que entender que eu estou trabalhando, meu bem. Estou trabalhando para comprar sua ração. Como diz a minha esposa. O intervalo que termina no zero, ele vai ser com a bolinha fechada ou aberta? Aberta. Vai ser aberta. Então, no zero, eu vou colocar bolinha aberta. E aí, eu vou pintar tudo isso daqui. Vou pintar tudo isso. Pronto, fizemos o primeiro intervalo. Aí, agora, a gente vai fazer o segundo, que é menos 3/2 e menos 1/4. Ok? E aí? Menos 3/2. Esse extremo, a bolinha vai ser aberta ou fechada? Eu quero que vocês escrevam aí no chat. No menos 3/2. Bom. Bolinha aberta. Então, eu sei que menos 3/2 vai dar menos 1,5. Então, se o zero tá aqui, o menos 1 tá aqui, então o menos 2 vai estar aqui, e o menos 1,5 vai estar aqui. Então, vou escrever menos 3/2 aqui. E o outro extremo, menos 1/4, se eu fizer essa divisão, o resultado vai ser menos 0,25. Então, ele vai estar aqui antes do zero, na metade da metade, né? Aqui. E a bolinha vai ser aberta ou fechada? O que vocês me dizem? Essa bolinha aqui, ó. Alguns falaram aberta, outros falaram fechada. Mas o número, menos 1/4, o colchete tá para dentro. Então, é bolinha fechada. Tá certo? Bolinha fechada. Então, a gente vai colocar menos 1/4 aqui. E vamos pintar esse intervalo todo aqui. Feito isso, a gente vai agora desenhar o conjunto união. Conjunto união. Então, qual é a diferença da interseção? É que na interseção eu tinha que ver os intervalos que apareciam nos dois. Mas agora eu vou juntar todos os pedaços que fazem parte de cada um. Então, eu vou começando do primeiro extremo
do primeiro intervalo até o final. Ele vai ser fechado em menos 1/2, aberto no 0, e eu vou pintar, certo? E vou unir com o segundo, né? Aí eu faço aqui o extremo, menos 3/2, o outro extremo, menos 1/4, bolinha fechada no 1/4, que já tá pintado, e bolinha aberta em menos 3/2. Então, eu vou pintar do menos 3/2 até 1/4. Consequentemente, o meu intervalo, união, ele vai começar no menos 3/2, só que aberto, até o 0 aberto. Então, a gente precisa ver bem, com bastante calma, esse intervalo aqui, para a gente não errar, tá? E aí, eu fiz esse último, que é o mais chato, e os outros itens vocês metem a bronca aí para fazer, tá? Professora, não tem que repetir, não, é todo o intervalo? Fica nesse caso, fica assim mesmo? Vírgula. Não, porque é a união, né? Então não tem necessidade de repetir o menos 1/2, menos 1/4, não tem necessidade. Não. O Ok. meu menos 3/2 e 0 é o meu conjunto final. Tranquilo, então. Agora, por exemplo, vai ter casos em que a sua união vai ser meio fatiada. Por exemplo, vai ser um pedaço assim, aí outro pedaço lá, né? Aí você vai ter que realmente escrever esse conjunto Tudo. aqui, união com o outro de lá. Compreendi, então. Né? Aí esse caso aqui coincidiu de ficar um intervalinho sem interrupção. Beleza, então. Agora eu compreendi melhor. Joia. Aí você faz os outros, que aí possivelmente a gente vai ter esse caso que eu falei aqui. Por isso que é bom fazer os outros exemplos. Eu não vou fazer aqui para não tirar a oportunidade de vocês pensarem, né? E vou fazer aqui mais um. Ó, a 95 é uma questão que vocês vão fazer tranquilamente. Tranquilamente assim, né? Com o que vocês viram. A Erika tá dizendo assim: boa noite, estava ouvindo, porém não estava 100% prestando atenção. Poderia retornar esse negócio de bola aberta ou fechada? Aqui no livro, tá? Vou usar até um exemplo do livro. Aqui no livro, na questão 91, ele pede aqui para você determinar a interseção B e a união B, considerando dois conjuntos, 0,3 e 1,4. Quando a gente fala fechado no 0 e fechado no 3, esse extremo, quando o colchete está para o número, não está para fora, a gente vai representar no desenho pintando a bolinha, porque ele está representando o extremo do conjunto. O que está entre um extremo e outro, a gente não precisa fazer bolinhas, a gente só pinta. Então, pode perceber que no livro está pintado de rosa, do 0 até o 3. E aí, quando o intervalo para, a gente faz outra bolinha. Se o 3 pertencer a esse conjunto, a gente pinta a bolinha. Se ele não pertencer, a gente não pinta a bolinha. Tá? Então, o intervalo 0,3, fechado no 0 e fechado no 3, ele vai ter uma bolinha fechada no 0, vai estar pintado até o 3 e vai estar pintado com a bolinha cheia no 3. Tá? E aí, outros conjuntos também são bolinhas fechadas. Eu vou aqui em cima, para a representação gráfica, que tem todos os casos possíveis, digamos assim. Né? Perceba que quando o colchete ele está para fora,
a bolinha fica aberta, ou seja, o meu elemento A não pertence a esse conjunto. Então, a gente diferencia quando ele pertence ou não pertence com a bolinha aberta e bolinha fechada. Certo, Érica? Então, determine a interseção dos conjuntos. Reais, interseção racionais. Naturais, interseção inteiros, união racionais. E naturais, união inteiros e racionais. Vou tentar fazer aqui com o diagrama de Venn. Vamos recapitular aqui os nossos diagramas lá do início. A gente viu que o conjuntinho dos números naturais a gente pode representar aqui por uma bolinha, né? Uma bolinha diagrama. Só que a gente viu depois, quando foi crescendo mais na escola, que todos os números naturais, na verdade, são números inteiros. E aí, mais na frente, a gente viu que todos os números inteiros, na verdade, são números racionais. Então, o conjunto dos números racionais tem os inteiros e tem aqueles outros números que são escritos como fração, tá? Assim como os inteiros, tem os números naturais e tem os números negativos, para a gente formar esse conjunto. Aí, e aqueles números que a gente não pode escrever em forma de fração, como raiz de 2, raiz de 3 e assim por diante, né? Com P', né? É um exemplo, tem outros. A gente desenha assim, a gente na verdade tem um conjunto chamado conjunto dos números reais, em que todo mundo que é racional está aqui dentro. E quem não é racional está aqui nesse conjunto, mas do lado de fora. Tá certo? Então, nem todo número real é racional, tá? Tem alguns livros que chamam esse conjunto de I, mas na literatura matemática é o conjunto dos reais menos os racionais, tá? Então, qual seria a interseção dos reais com os racionais? Então, eu preciso ver quais são as partes do diagrama que pertencem tanto a um conjunto como a outro. Vou aproveitar aqui o meu diagrama, muito bonito. Apagar aqui. Então, reais. Os reais são todos esses, né? Aqui. Todo mundo aqui. E os racionais são somente esse pedacinho aqui que tá aqui. Então, a interseção é a parte pintada que está tanto em um diagrama como no outro. Aí eu vou lembrar para vocês que quando A está contido em B, a interseção B é igual ao próprio A.
uma propriedade lá do início. Então, como os racionais eles estão dentro dos reais, isso implica que os racionais em interseção com os reais é o próprio conjunto dos racionais, que é o que está indicado aqui. Tá? E aí, o que é que eu gostaria que vocês fizessem nos seus estudos? Fizessem os diagramas para o segundo caso e para o terceiro caso. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que a gente não pode fazer usando a reta? O diagrama com a reta. Por um motivo muito simples. Como é que a gente vai desenhar os racionais, tirando os irracionais? Se vocês encontrarem uma forma de fazer isso, vocês compartilham comigo para a gente discutir. Por quê? Porque em cada intervalinho, por menor que ele seja, existe um resultado matemático que afirma que existem infinitos irracionais. Tá? Então, os irracionais, eles são muito numerosos e eles são intensamente numerosos. Então, quando você retira os irracionais, a quantidade de irracionais é tão maior do que os racionais, apesar de serem dois conjuntos infinitos, que não é viável a gente fazer duas representações na reta numérica, porque a gente não conseguiria visualmente diferenciar esses dois conjuntos na reta numérica. Então, a gente usa o diagrama de Venn, porque é uma maneira mais didática da gente entender, mesmo para quem é matemático, aí o diagrama de Venn ele é mais adequado para essa situação, tá? E aí no curso de análise, vocês vão estudar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho não, bastante. Certo? Então, os números complexos não é abordado nesse curso, ele é falado aqui brevemente. Tem a indução, o princípio da indução, mas se concentrem nesses exercícios de racionais e intervalos, e aí quando vocês terminarem aí de queimar as pestanas, vocês podem vir para indução, se der tempo, mas tem um outro curso que vai falar sobre isso. E aí a gente vai para relações e funções. Então, a minha proposta é que vocês se concentrem nos exercícios que vocês conseguem fazer, sei lá, estipula um tempo, 5 minutos, 10 minutos por questão, ou 20 minutos, dependendo do tempo que você tiver. Se, por exemplo, 10 minutos você não tiver ideia para a questão, pula para a próxima. Se você tem um ritmo rápido, 5 em 5 minutos. É quando você vê que uma questão demora mais, circula ela e volta para ela depois. Tá? E aí eu acho que vocês têm boas chances de fazer uma avaliação melhor. Tá? Então eu vou disponibilizar esse material para vocês. Já tem uma indicação de várias coisas. Tá? E quem aprendeu bem essa parte de intervalos já pode ir para a parte de funções afins, porque as funções afins têm muitos exercícios. É um exercício numeroso, é um capítulo muito numeroso em exercícios, tá? Então, se você deixar assim muito para depois, a pessoa pode acabar, sei lá, se desesperando um pouquinho. E não é o nosso objetivo, né? Pelo que eu entendi, o professor ele foi até funções crescentes e decrescentes, até a página 112. Então, a gente teria que fazer uma tutoria, só para vocês terem noção, da página 64 à página 112. Tá? Então, a gente vai ter que ter mais alguns encontros. Tá? Eu vou fazer uma enquete para saber se vocês têm interesse de talvez fazer um encontro a mais
na sexta-feira, por exemplo, mas teria que ser um horário durante o dia, sabe? O bom seria amanhã, a quarta tarde, a partir das 13h30. 1h30 às 13h30 eu tenho um horário vago. Mas aí eu precisaria saber de vocês se a gente teria alunos, né? Para participar. Então eu vou colocar lá assim: você tem disponibilidade para participar da tutoria amanhã às 13h30? Aí vocês respondem se sim ou não. Que aí eu abro a sala para a gente discutir mais alguma coisa. Tá bom, gente? Espero ter ajudado um pouco mais vocês aí. Eu posso demorar um pouco para responder e-mails sem dificuldade de retornar os e-mails de vocês, porque para eu fazer a correção, o meu tablet ele não é rápido. Eu tenho que converter a imagem para colocar no bloco de notas, corrigir, converter em PDF, achar o PDF lá no meu dispositivo para mandar para vocês. E aí, às vezes, eu corrijo e acabo não parando no meio do caminho e não retorno. É por isso que alguns de vocês ainda não receberam resposta. Certo? Mas vocês podem falar comigo por e-mail, por WhatsApp, assim, uma coisa rápida ou outra. Mas eu prefiro que seja por e-mail, porque fica documentado que vocês entraram em contato. Certo? Aí eu vou conversar com o professor Alcim sobre essa atividade extra, que seria essa questão. Mas eu vou conversar com ele para ver qual seria a forma mais tranquila de fazer isso. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Professora, amanhã não tenho disposição, porque não vou estar disponível, vou estar trabalhando. Mas a aula vai ficar gravada? Ah, então tudo certo. Mas eu vou deixar uma enquete lá, porque para ter noção, né? Justamente por conta desse volume de coisa, né? Que vai ter nessa prova. Tá já? Então, posso encerrar aqui a gravação, gente? Diga, Thaís. Pode sim, Milena. Acho que a Thaís tá automática aqui, ela não abaixou a mão. É isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês, tá?